Vejam essa reportagem do site do Paulo Figueiredo Show. Interpol se recusa a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista da difusão vermelha. Mesmo diante de um pedido formal do Poder Judiciário, a Interpol tomou a decisão de não incluir os envolvidos no 8 de janeiro na famosa lista da difusão vermelha. Já tem um entendimento na Interpol que o Supremo está indo atrás de pessoas por razões políticas. E os próprios processos que envolvem o pessoal do 8 de janeiro são alvos de fortes questionamentos internos por parte da Interpol. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas como é que isso aconteceu? Eu tenho uma suspeita. Em inglês a gente chama de educated guess, um palpite bem fundamentado. E ele parte de uma curiosidade, que eu expliquei no X. Sigam a minha nova conta P Figueiredo BR4. Eu disse o seguinte, que no Congresso dos Estados Unidos, o subcomitê que supervisiona a Interpol é o do Global Human Rights and International Organizations. Esse comitê, por sua vez, que foi o mesmo no qual eu testemunhei em maio desse ano, é presidido por quem? Pelo deputado Chris Smith. E composto, dentre outros representantes, pela deputada Maria Salazar. Então, quando vocês pensarem assim, quando vier o pessoal do não vai dar nada, isso aí que você está fazendo aí fora é só palhaçada, isso só... eu falo assim, não se preocupa. As pessoas que mais precisam sentem o efeito do trabalho. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos, mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6.000 alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Você aí no seu sofá reclamando no Twitter, talvez não. Mas as pessoas que mais precisam, sim. Hoje é impossível o pedido de asilo de alguém que estava no 8 de janeiro ser negado nos Estados Unidos. Por quê? Você acha que você chegar... Como é que você chega num processo de asilo aqui? Você tem que apresentar as comprovações documentais de que você está sendo perseguido. De que o teu país vive uma ditadura. E aí como é que você faz isso? Se não tem matéria de jornal, essa é a primeira do New York Times. A gente conseguiu uma lá atrás com a Mary O'Grady do Wall Street Journal. Já conseguimos Daily Wire. Mas no New York Times essa foi a primeira. Como é que a gente constrói isso? Agora tem relatório do Congresso, tem relatório do Comitê Judiciário, tem voto dentro do Congresso, tem projeto de lei, os caras chegam com um calhamaço e dizem assim, meu amigo, eu sou vítima disso aqui. Hoje, o asilo para quem for perseguido político pelo Moraes, não só no Rio de Janeiro, mas perseguido político pelo Moraes nos Estados Unidos, é garantido. Sabe o processo do Alan dos Santos? A quantidade de documentos que foram produzidos extra em relação a quando ele entrou, documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. Então é para essas pessoas, as mais fodidas, usando o bom português, que a gente está trabalhando. Claro que é para beneficiar o país como um todo. Mas para essas pessoas, para a Interpol, como é que... Eu vou publicar uma entrevista, o João Gabriel está terminando de legendar, deve sair nos próximos dias, uma entrevista
com a Michelle Eslan, que é a maior advogada de Interpol dos Estados Unidos. Ela foi minha advogada quando eu estive na lista da Interpol. E é assim que eu a conheci. Uma entrevista em inglês, por isso está sendo legendado, onde ele explica como. É bom para o ministro do STF, vocês podem assistir, porque vocês têm uma ignorância completa de como funciona a lista da Interpol. Não é essa não. Não é essa não, Bruno. Essa foi minha participação ontem na American News. Eu vou botá-la daqui no ar em um segundo. Mas ela explica como é o processo de análise. E quando a Interpol começa a ser pressionada, como foi pressionada pelo Comitê de Direitos Humanos do Chris Smith, por ofício, de dizer, olha, analisem com lupa os pedidos que venham da Suprema Corte do Brasil. Quando começa a existir um projeto de lei dentro do Congresso dos Estados Unidos que diz que vai ser encerrada a cooperação com o STF, isso é um presente. Isso significa que o Alan dos Santos, quando tirar um passaporte, que não seja brasileiro, ele vai poder viajar porque o nome dele não vai estar na lista Interpol. Significa que essas pessoas do 8 de janeiro vão poder circular sem medo de serem felizes. Vão poder viajar sem medo de pegar um avião e serem deportados para a tirania. Isso já é uma vitória. E é fruto de muito trabalho. E é um trabalho que vai continuar. Ontem mesmo, onde é que eu estava? Na One American News, uma das grandes redes de notícias, não da internet, da televisão americana. Eu estava no programa, um dos mais prestigiados, que é o programa da Channel Ryan, falando sobre o quê? Falando sobre a política externa do Lula, sobre como os Estados Unidos ajudaram o Brasil a cair nessa situação que se encontra, sobre a saída do X, o que tinha acontecido. É um processo de explicação na televisão americana para as pessoas influentes, que elas saibam a situação do Brasil. Até que se torne tão inegável que o Brasil vive uma ditadura, que nem a Interpol possa negar, que nem o Congresso dos Estados Unidos possa negar, e que nem mesmo o New York Times possa fechar os olhos. Eu disse e prometi a vocês, logo que nós começamos aqui, estávamos no chão, derrotados. Eu falei, nós vamos, antes de resolver o problema da ditadura no Brasil, nós vamos conscientizar o Brasil e o mundo de que nós vivemos uma ditadura. Dia 29 de novembro, eu já vou estar em Portugal, em reunião com o parlamento português, para tratar da ditadura do Brasil. Depois tem Itália, em algum momento, ainda não tenho agenda, mas vai ter Itália. Depois vamos passar no Reino Unido, depois vamos passar em Bruxelas. Sendo que a partir depois das eleições americanas, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, nós vamos trabalhar ativamente para passar o projeto de lei que caça o visto não só dos ministros do STF, mas como de todos, delegados, juízes auxiliares, todos que contribuem com a ditadura brasileira.